Olá, tudo bem? Meu nome é Suede. Eu sou estudante de Pedagogia da Faculdade Uniaselv. Eu estou cursando o quinto semestre e eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre como foi a experiência do meu primeiro estágio obrigatório que aconteceu na educação infantil com crianças na faixa etária dos 5 anos. Como área de concentração para os estudos deste estágio, eu usei metodologias de ensino e o tema foram as práticas educativas. Eu escolhi a área de concentração metodologias de ensino porque eu tinha muitas dúvidas sobre como um professor deve de fato proceder numa sala de aula de educação infantil. O que ele deve ensinar, como ele deve ensinar, qual é a forma mais adequada de trabalhar com crianças nessa faixa etária. E o tema práticas educativas eu escolhi exatamente para poder fazer a pesquisa de como esse dia a dia deve se dar na prática. Quais atividades aplicar, como aplicar essas atividades, como dividir o tempo das crianças em sala de aula para poder atender às necessidades das crianças. Enfim, por isso a escolha deste tema. Como objetivo para este estágio, para mim, como professora, ao final desse estágio eu gostaria de chegar lá sabendo como um professor de educação infantil precisa realmente ensinar os seus alunos, o que ele precisa ensinar e como ensinar, como eu já tinha falado anteriormente. E também descobrir quais são as principais dificuldades dos alunos para poder guiar eles nessa trajetória, que é o início da vida escolar deles, né? E que a partir daqui eles vão seguir o seu caminho como estudantes. E como objetivo para os alunos, eu gostaria que no decorrer desse tempo eles criassem autonomia para fazer as atividades propostas, que eles conseguissem socializar com os seus colegas, porque muitos deles estão entrando na vida escolar agora e não são muito acostumados, né, a conviver com pessoas diferentes que não sejam aquelas pessoas da sua família com quem eles estão acostumados. Então a socialização nessa fase, trabalhar a socialização nessa fase é muito importante. Né? E que eles adquirissem, né, iniciativa e segurança para poder fazer as atividades e seguir no seu dia a dia como aluno. Para a fundamentação teórica, eu utilizei autores como Ana Catarina Teixeira Alves, Luciana dos Santos Jorge Peçanha, Fabrício Oliveira da Silva e Diana Vandréia Dalsoto. Nos estudos desses autores, todos eles falam sobre a educação infantil, né, e como seria a forma mais adequada para um relacionamento entre aluno e professor. Então, todos eles falam, por exemplo, sobre dar importância ao protagonismo do aluno. A gente prestar atenção no aluno, ver do que ele gosta, do que ele precisa e, a partir disso, elaborar uma aula que atenda às necessidades dos alunos. Né? E todos eles concordam que a melhor forma de trabalhar na educação infantil, uma das melhores formas, né, é de forma lúdica. Não aquela forma engessada de aluno, professor, de sentar e ensinar alguma coisa para as crianças, até porque não é o foco, o objetivo da educação infantil, né? Mas sim trabalhar de forma lúdica, onde brincando eles também vão estar aprendendo, como, por exemplo, aprendendo a socializar, aprendendo que na escola tem regras, tem horários, tem formas mais apropriadas para eles se comportarem, para eles estarem ali no seu dia a dia. Sobre a forma como se deu esse estágio. Primeiramente, ele aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Araçá, que fica na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Tá. Esse estágio teve 40 horas de duração, sendo que 20 horas foram de observação e outras 20 horas foram de prática, onde eu ministrei a aula para as crianças. Tá, essa prática foi realizada numa turma de Jardim 2 e, como eu já tinha falado anteriormente, também com crianças na faixa etária de 5 anos de idade.
Tá. Nessa prática, eu mantive algumas rotinas que eles tinham no dia a dia, que era a rodinha na hora que eles chegavam, em que a professora faz a chamada, escolhe o ajudante do dia, conversa um pouco com os alunos. Depois também horário de pracinha, horário de lanche, tudo isso foi mantido durante as minhas horas de estágio. Porém, todos os dias também eu aplicava nas crianças alguma atividade ou alguma brincadeira que tivesse alguma relevância para aquilo que eu estava trabalhando no meu estágio, né? Foram feitas brincadeiras com jogos físicos, né, que trabalhou a concentração e a coordenação motora das crianças, além de atividades em sala de aula que envolveram pintura, desenho, recorte, colagem. E para realizar todas essas atividades, todas essas brincadeiras com as crianças, eu fiz uma pesquisa bibliográfica após a semana de observação que eu fiz, né, que daí eu já conhecia um pouco das crianças, já conhecia um pouco da dinâmica da turma. Então eu pesquisei métodos e atividades para poder trabalhar com eles em sala de aula. Ainda sobre a escola, né? A escola Araçá, onde o estágio foi feito, ela tem 2 turnos, de manhã e à tarde. Ela tem um total de 22 turmas divididas entre educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. A escola conta ainda com 50 funcionários, entre professores, uma pedagoga, uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma assistente social, as merendeiras, o porteiro e as higienizadoras. A escola tem 12 salas de aula, biblioteca, refeitório, quadra coberta e quadra ao ar livre, e a pracinha, que normalmente é usada pelas crianças da educação infantil e também pelas crianças do 1º e do 2º ano. Para a elaboração dos planos de aula, eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né, com teorias, e também dei uma olhada em algumas atividades já prontas para ter uma ideia de quais atividades eu poderia fazer com eles. As atividades que eu programei foram em concordância com os objetivos da BNCC e dentro do projeto da escola, que é Hábitos Saudáveis. E nesse projeto da escola, dentro desses hábitos saudáveis, estão incluídos alimentação saudável, atividade física e boas práticas de higiene. E aí, nas atividades que eu fiz, todas elas tinham alguma relação, ou com alimentação saudável, ou com alguma prática esportiva, ou com boas práticas de higiene também. Na prática, propriamente dita, essa experiência foi muito mais positiva do que eu imaginava, porque eu acreditava que eu não tinha perfil para trabalhar na educação infantil. Eu acreditava que ia ser muito difícil, que eu mesma não ia conseguir me adaptar com os hábitos das crianças. E não, depois que eu fiz a minha semana de observação, eu descobri o quanto as crianças são maravilhosas, o quanto elas são inteligentes e quanto elas têm potencial, né, para ser trabalhado, para ser desenvolvido. As crianças me surpreenderam assim, de forma muito positiva, né, porque inclusive na hora de fazer as atividades, eles ficavam ansiosos para fazer as atividades. Eles chegavam, faziam a rodinha, iam para o lanche, iam para o recreio, iam para a pracinha, mas me perguntavam que hora a gente ia fazer a atividade do dia, qual atividade a gente ia fazer aquele dia. Então assim, foi muito positivo, muito satisfatório e me surpreendeu de forma positiva. E os objetivos que eu tinha inicialmente para atingir ao final desse estágio foram totalmente atingidos, tanto por minha parte como parte das crianças, e eu diria até que eles foram atingidos e eles superaram as expectativas, né? Porque, enfim, tudo aconteceu de forma muito dinâmica, muito natural e sem todos os percalços que eu acreditava que eu teria durante essa experiência. Bom, então é isso. Essas foram as experiências que eu tive com o meu estágio. Como eu disse, foi muito satisfatório, me surpreendeu de forma positiva e tudo aconteceu muito melhor do que aquilo que eu havia programado.
Então é isso, eu saio dessa experiência aliviada, realizada e muito, muito agradecida, porque as crianças são incríveis, a escola me recebeu com muito carinho, com muito acolhimento, eu tive total liberdade para desenvolver as minhas práticas, as minhas atividades no estágio. Então, assim, foi muito bom, eu saí muito satisfeita, realizada, aprendi muito. E é isso. Até a próxima.